Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa número 241, que vai ao ar no domingo, dia 17 de novembro de 2024. Queria agradecer o carinho de vocês e o acompanhamento aqui do Tributologia. Semanalmente estamos juntos falando de direito tributário e isso realmente me deixa muito feliz. Cada vez mais pessoas interessadas em falar e entender sobre direito tributário. Isso realmente me alegra, enche o meu coração de alegria, de felicidade. Então, muito obrigado pelo carinho. O Tributologia de hoje a gente vai falar de um assunto que é recorrente, mas é importante, que é a figura, mais uma vez, do PERSE. Né? O PERSE é um problema desde o dia que ele nasceu, mas peraí, dá o seu like nesse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Você está ouvindo? Não esqueça de avaliar na sua plataforma de áudio. Bom, vamos lá. O STF entendeu que a exigência de cadastro para entrar no PERSE é assunto infraconstitucional. O STF identificou 80 recursos extraordinários sobre esse assunto e determinou a remessa ao STJ. Isso foi por unanimidade. O STF entendeu que não existe repercussão geral no debate acerca da exigência do cadastro no Ministério do Turismo para o indivíduo, a empresa, né, gozar do direito ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado lá para as empresas que foram muito prejudicadas na pandemia de Covid. O entendimento que prevaleceu foi do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu que a natureza da discussão é infraconstitucional, tá? Essa decisão foi tomada no agravo no recurso extraordinário de número 1517693. 1517693. Na verdade, o que o STF entendeu foi o seguinte: aqui não tem matéria constitucional para eu analisar. Quem tem que analisar isso é o STJ. Eu, STF, eu só julgo matéria constitucional. Para quem é do direito, falar isso parece uma bobagem, mas tem muita gente que me assiste aqui, que me ouve, que não é do direito. Então é importante saber o seguinte: o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele julga a matéria constitucional. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele julga a matéria que viola a legalidade. Tá? O STF, então, ele só vai julgar aquelas matérias que haja a violação da Constituição. Tá bom? E aí o STF ele vai analisar se existe a repercussão geral e a violação à Constituição para que ele possa analisar o caso. Tá? O Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele entendeu que o recurso em questão ele não poderia ser conhecido. Por quê? Porque haveria necessidade de reanálise da matéria fática e a necessidade da análise da legislação que instituiu essa política fiscal. E aí, qual é o problema disso? O Tribunal Superior não reanalisa a prova. O Tribunal Superior só vai analisar a prova em algumas ações específicas originárias, como, por exemplo, questões que envolvem ações criminais que tramitam no STF, no STJ, e aí sim eles vão analisar provas, mas em sede de recurso especial que vai para o STJ e recurso extraordinário que vai para o STF, não existe a análise de provas pelos tribunais superiores. Tá? A grande discussão que chega lá é a seguinte: olha só, as empresas elas são obrigadas de fato a estar cadastradas no cadastro para gozar do benefício do PERSE. A lógica, né, é que a portaria 7163 do Ministério da Economia exigiu o cadastro, né, no Ministério do Turismo em 3 de maio de 2021. Tá? O ministro Barroso entendeu que esse benefício, né, foi efetivamente criado, né, pela portaria do Ministério da Economia 7163 de 2021 e pela Lei 14148 de 2021. E nesse caso haveria necessidade da análise da legislação infraconstitucional. A violação à Constituição seria reflexa. Como seria reflexa, não seria originária, não caberia a análise pelo STF. Vou ser bem sincero com vocês, assim, data máxima vênia, eu discordo dessa decisão, né, porque a base da discussão é a isonomia. A base da discussão do cadastro é a isonomia. Sabe por quê? Porque bar e restaurante nunca foi obrigado a estar cadastrado no PERSE. Perdão, cadastrado no cadastro para poder ter acesso ao PERSE.
Nunca houve essa exigência. O restaurante tinha se quisesse. Se não quisesse, ele não precisava ter. E aí você cria um benefício para salvar um setor que foi profundamente prejudicado pela pandemia de Covid, que foi o setor de turismo. Afinal de contas, ninguém podia sair de casa, então não podia viajar. Então o setor ele é prejudicado e é colocado lá um requisitozinho. Diz, ó, quem tiver o cadastro tem o benefício, quem não tiver não tem o benefício. Gente, na boa. Eu conheço casos em que um restaurante não tem o benefício porque não tem o cadastro, não tinha o cadastro na data, e o outro restaurante tem o benefício porque tinha o cadastro na data. E eles fazem a mesma coisa, um do lado do outro. Se isso não é violação à isonomia, eu não sei o que é. A discussão aqui fundamental é a isonomia. Essa exigência ela é anti-isonômica porque o setor não é obrigado a ter a porcaria do cadastro do Ministério do Turismo. E esse que é o ponto principal. A discussão principal é essa. Violação à livre concorrência e à isonomia. São dois fundamentos. Porque no final das contas, a lei cria um critério concorrencial que até então não existia. Cada um tinha o cadastro se quisesse, não fazia necessidade nenhuma, não fazia diferença nenhuma. Então o que o STF diz? Não, aqui isonomia não é o tópico principal. Aqui você tem que verificar a violação à lei. A exigência da portaria do Ministério da Economia 7163 de 2021, ela é violadora da Lei 14.148? É isso que vai ter que dizer o STJ. E foi isso que foi enviado para o STJ agora. Tá? O assunto está pendente de julgamento no STJ, no meio do RESP 2144088, RESP 2144088. Não tem previsão de julgamento, tá? E o STJ então vai analisar se a exigência do cadastro ela viola o ordenamento jurídico infraconstitucional e se as empresas do Simples Nacional podem aderir ao PERSE. Com relação ao cadastro, eu sou totalmente contra essa exigência. Eu não vou mentir para você. Não tem como você defender uma exigência de algo que não era obrigatório. Porque isso gera, sim, uma distorção de mercado. E isso o STJ vai precisar falar. Como ele vai falar, eu não sei. Se ele for pela mera legalidade, a gente corre o risco de perder. Tá? Agora, com relação ao Simples Nacional, a gente tem um ponto muito interessante, né? Porque a verdade dos fatos é que quem está no Simples Nacional, que é um benefício fiscal sensacional, não pode gozar de outro benefício. Entretanto, na figura do PERSE, a empresa de fora do Simples ela passa a ser mais relevante, mais interessante que a empresa no Simples, porque ela para de pagar tributo federal praticamente. Isso também, a meu ver, tem um impacto na isonomia, né? Na concorrência. E a tributação ela deveria ser neutra. A tributação ela não poderia impactar na economia. Mas enfim, são respostas que quem vai ter que dar é o STJ. Eu, honestamente, tenho fé, mas eu não tenho grandes esperanças nesses julgados. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Uma coisa é fato: o contribuinte deve ajuizar. Pela jurisprudência recente, tanto o STJ quanto o STF têm modulado todas as decisões são favoráveis ao contribuinte, todas são moduladas, e o que diz o seguinte: quem entra com a ação ganha, quem não entra perde. Então a lógica é: ajuiza e espera o repetitivo ser julgado. Não percam oportunidades, os contribuintes precisam realmente levar essa confusão para frente, e amanhã ou depois, caso o STJ entenda de forma favorável, quem ajuizou certamente vai ser beneficiado, e quem não ajuizou, aí realmente a chance é zero. É como se fosse um bilhete de loteria, em que você pode ganhar ou pode perder, mas sem o bilhete, a única certeza que você tem é que a derrota é certa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da Tributologia de hoje. Se gostou, dá o seu like, curta, compartilhe. E semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera, e até semana que vem.